Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. São Tomé e Príncipe e a União Europeia assinam convenção de financiamento do FED. O Unicef apresenta o programa para os próximos anos em São Tomé e Príncipe. Da página internacional, Irão testa mísseis sobre o aliado de Israel e dos Estados Unidos da América. Bem-vindos, passamos agora ao desenvolvimento. A União Europeia pôs à disposição de São Tomé e Príncipe um financiamento no valor de 500 mil euros para o reforço da implementação do 11º Programa de Cooperação para o período 2015-2020. A assinatura do acordo decorreu esta quinta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. O 11º Programa Indicativo de Investimento foi assinado em junho de 2014 entre o Estado são-tomense e a União Europeia. O dossiê válido para o período de 2015-2020, orçado em 28 milhões de euros, tem como prioridade o sector de água e saneamento do meio, bem como as fileiras agrícolas de exportação. É com o objetivo de reforçar a assistência técnica na implementação deste programa que a União Europeia decidiu aprovar esta ajuda suplementar de 500 mil euros ao país. Nous espérons et nous croyons fermement que acreditamos que este melhor possa responder às necessidades de São Tomé e Príncipe. Para a facilidade da implementação técnica, prevê a implementação deste grande programa. A facilidade permite a implementação de vários projetos, nomeadamente estudos que devem ser realizados, conferências de espíritos e decisores relativas à implementação do FED. Resumindo tudo que será necessário para a implementação máxima deste envelope financière qui est sur la table. Enquanto ordenador nacional do FED, o ministro da Economia e Cooperação Internacional agradeceu à União Europeia pelo envelope e assegurou que o governo tudo fará para cumprir com o programa. Trata-se, pois, de um instrumento operacional que vai permitir, entre outros, a realização de estudos, assistência técnica, visando a identificação e implementação dos projetos inscritos no âmbito do Programa Indicativo Nacional, o 11º FED, para São Tomé e Príncipe. Segundo Agostinho Fernandes, no âmbito do novo programa com o FED, espera-se implementar alguns projetos que não foram realizados no acordo anterior. Queremos aproveitar esta ocasião para reafirmar também a nossa satisfação pela forma célere como tem se desenrolado o nosso relacionamento com a delegação da União Europeia em Libreville, o que nos permitirá, nos próximos tempos, relançar alguns projetos que no âmbito do 10º FED conheceram alguns atrasos, nomeadamente a questão da estrada Gaspar Sundi na região autónoma do Príncipe, a questão da estrada Agostinho Neto Caldeiras em São Tomé e a questão da zona de armazenamento do porto de Ana Chaves, que será, portanto, requalificado. Apesar de não haver uma representação da União Europeia em São Tomé e Príncipe para acompanhar de perto os trabalhos, o ordenador nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento, Agostinho Fernandes, garantiu que tudo será feito para que em 2020 todos os projetos estejam cumpridos. Por outro lado, a União Europeia fez uma avaliação global e positiva do desempenho do 16º Governo Constitucional. Informação avançada pelo Executivo depois de um diálogo político com o diplomata europeu para São Tomé e Príncipe, realizado hoje no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Este encontro entre o Governo e a delegação europeia, chefiada pelo seu embaixador para São Tomé e Príncipe, serviu para abordar aspectos ligados à cooperação e avaliar o desempenho do Executivo. É um diálogo, portanto, que se faz regularmente e onde se avalia a cooperação entre a União Europeia e São Tomé e Príncipe,
mas sobretudo se avalia, portanto, o próprio desempenho do governo, com particular incidência sobre os direitos humanos e a governação económica do país. Queremos dizer que o diálogo, como sempre, decorreu num clima de bastante compreensão, num clima de frontalidade, de franqueza também, e constatamos com bastante satisfação que a União Europeia reconhece os esforços que vêm sendo feitos pelo governo nas mais diversas áreas. O que ressalta desse encontro é que a União Europeia faz uma avaliação global do desempenho do país, portanto, uma avaliação positiva e, portanto, levanta também algumas questões, mas que têm mais a ver com a melhoria daquilo que se está a fazer hoje. Segundo o diplomata europeu, a União tem como objetivo apoiar o Executivo na implementação do seu plano de ação para o país. Nós estamos aqui para apoiar o governo eleito e, com o apoio do Parlamento eleito, na implementação desses projetos. Nós partilhamos os objetivos do governo são-tomense na implementação do desenvolvimento do país, no desenvolvimento da sua infraestrutura e no desenvolvimento da sua economia. E nós estamos muito satisfeitos com os progressos já atingidos. Outros assuntos foram também discutidos no encontro. A preparação das eleições presidenciais. Portanto, mais relativamente às eleições presidenciais não há propriamente problema, era no sentido de saber, indagar se os preparativos, portanto, decorrem com a normalidade, o que, obviamente, confirmamos e não há inquietação relativamente a esse aspecto. Outro aspecto importante que eu devo salientar foi a satisfação da União Europeia pelo facto de nós termos passado com bastante sucesso o exame do nosso relatório sobre os direitos humanos, que foi defendido pelo anterior Ministro da Justiça em Genebra e, portanto, a União Europeia manifestou-se disponível para trabalhar com São Tomé e Príncipe, particularmente no que diz respeito aos desafios que se nos colocam com, portanto, a aprovação, a ratificação de um certo número de convenções relativas ao direito humano. No âmbito da realização ainda deste ano, 11º FED da União Europeia vai deixar de financiar projetos no país para passar a conceder a São Tomé e Príncipe um apoio orçamental que ficará a cargo das autoridades nacionais. Está apresentado o draft do próximo programa da Unicef para São Tomé e Príncipe, com início previsto para janeiro de 2017. O ato de apresentação, presidido pelo secretário-geral do Ministro São Tomense dos Negócios Estrangeiros, a representação do Ministro decorreu hoje na sede do PNUD em São Tomé. Este é o novo programa que deverá ser implementado no próximo ano e que deverá durar cerca de 5 anos, ou seja, até o ano 2021. Hoje foi feita a apresentação oficial do draft sobre o que será o programa com o intuito de recolher contribuições dos parceiros ligados ao Unicef. Um ato que foi presidido pelo Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Armindo Fernandes, que destacou os progressos alcançados. O país realizou grandes progressos, nomeadamente na realização de alguns objetivos do desenvolvimento do milénio, mais concretamente no acesso universal à educação, a redução dos índices do HIV e da malária, a redução da mortalidade infantil e infanto-juvenil e tem dado passos significativos para a redução da mortalidade materna. Entretanto, tendo em conta os grandes desafios a que se propõem os países em vias de desenvolvimento, nomeadamente através da adoção e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e considerando ainda que o Governo de São Tomé e Príncipe adotou na sua Agenda de Transformação 2030 o tema dos direitos das crianças e dos adolescentes, a continuação desta estreita cooperação com o sistema das Nações Unidas em geral e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância em particular, afigura-se
essencial para o governo de São Tomé e Príncipe. O representante da Unicef, Jacques Boyer, falou à imprensa sobre as diferenças que existem entre o programa que deverá terminar este ano e o próximo que terá início em 2017. A diferença está relacionada com as prioridades que o Governo tem no quadro da Agenda de Transformação 2030, tem em conta as prioridades globais das Nações Unidas e igualmente ao progresso para atingir os objetivos do milénio para o desenvolvimento das crianças, isto porque São Tomé e Príncipe atingiu vários progressos. A diferença é sobretudo de consolidar os progressos, mas igualmente interessar-se por novas problemáticas com as quais as crianças estão confrontadas, particularmente as mais vulneráveis em termos de acesso aos serviços sociais de base e dos serviços de proteção social de qualidade. Durante o encontro foi apresentado o programa pela representante adjunta da Unicef, Anhoa Jória Capiteia, seguido do respectivo debate em busca de mais contribuições dos representantes dos diversos organismos do Estado. $6.690.000 é o orçamento previsto para a implementação do próximo programa, que terá a duração de 5 anos. O Serviço Regional da Administração Pública e dos Recursos Humanos, através da Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública, promoveu esta quarta-feira um seminário para recolha de contributos com vista a modernizar os referidos serviços. Com todos os chefes e responsáveis dos serviços da região numa só sala, este seminário visou sobretudo recolher subsídios para corrigir e modernizar a administração pública regional para melhor servir aos seus utentes. Nós estamos a tentar modernizar um pouco aqui para melhorar e melhor servir. Nesse sentido, nós hoje tivemos um primeiro seminário com todos os chefes de serviço, onde nós fizemos a abordagem de um conjunto de questões que vão servir de suporte para nós depois irmos progressivamente continuar a trabalhar de forma a termos uma administração pública regional que de facto sirva aos utentes. Nesta onda crescente de instalação na região de diversas empresas, tanto em várias áreas, turismo, construção e outras áreas afins, é preciso que a nossa função pública ganhe performance de forma a acompanhar esse desenvolvimento. Daí que a Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública pretendeu organizar esse seminário como uma forma de avaliar qual é a situação hoje para permitir corrigir, para que tenhamos uma administração pública futura que sirva de facto dos interesses das populações, dos utentes. Questionado sobre o verdadeiro estado atual da nossa administração pública, Rodrigo Cassandra fez menção de que os serviços regionais já esteve muito mais doente do que está agora. Ela já esteve muito mais doente. Hoje ela está um pouco melhor, mas é preciso continuar com esse exercício, porque nós estamos a ver que ela não está a acompanhar a maneira como nós queríamos o que tem sido o desenvolvimento aqui da região. Daí que nós, a Secretaria orientou a estar a trabalhar com os serviços da gestão pública regional, de forma a tentar ver como que num espaço curto de tempo nós possamos tê-la adaptada ao contexto que hoje estamos a viver na região autónoma do Príncipe. A administração pública regional trilhando caminhos para melhor servir os seus utentes. Morreu o jornalista Armindo Tomba. Morreu o jornalista Armindo Tomba. O antigo profissional da Rádio Nacional faleceu na noite de ontem no Hospital Central, vítima de doença prolongada aos 59 anos. Armindo Tomba nasceu em São Tomé e Príncipe em 26 de maio de 1957. Formado em jornalismo em Cuba, entrou na Rádio Nacional em 1984, onde exerceu as funções de jornalista, locutor desportivo durante vários anos, apresentador do programa radiofônico Magazine Econômico. No xadrez político, Armindo Tomba foi deputado da bancada parlamentar do MLSTP-PSD e candidato às eleições presidenciais de 1996. Armindo Tomba foi o primeiro jornalista santomense a visitar a República da China-Taiwan depois do acordo de 1997. A sua morte deixou um grande vazio na comunicação social. É uma perda irreparável, porque pelas suas qualidades, sua
a amizade. Ele foi um técnico, um quadro exemplar. E para nós é uma tristeza. Por isso, como a direção, desde já, a direção do sindicato apresenta aos seus entes queridos, seus familiares, amigos e colegas da comunicação social as nossas mais e sentidas condolências neste momento de dor e pesar. Foi um colega nosso de redação, brincalhão, umas vezes muito extrovertido, não é? E algumas vezes introvertido. Era um amigo pessoal também, da família, de maneira que é difícil descrever aqui em poucas palavras o que Armindo Tomba de facto representa para nós. Tomba teve seus momentos bons na rádio, dinamizou bastante a comunicação social a nível de rádio, pelo que fez a nível do desporto nacional, utilizando os meios da comunicação social. Também teve essa iniciativa que até hoje nós podemos dizer que a nível de rádio foi o único jornalista são-tomense que apresentou este programa Magazine Econômico, dentre várias outras coisas ou vários outros feitos que Armindo Tomba fez a nível nacional. Deixa-nos muita saudade. Uma perda irreparável e triste, seja como for. Foi o nosso colega, todo o tempo da sua vida, ainda nem sequer reformou. É um jornalista em ativo, perdendo uma pessoa, colega, muito longos anos. É triste. Perdemos um amigo, um homem e um jornalista com as suas qualidades e suas fraquezas, disse hoje o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, numa reação ao desaparecimento físico do jornalista Armindo Tomba. Com bastante consternação que tomamos conhecimento do falecimento do Armindo Tomba. Armindo Tomba, que para além de jornalista, é um jornalista, é uma pessoa da minha geração, uma pessoa com a qual, em certa medida, eu trabalhei também, porque no passado também já fui quadro da comunicação social, mas eu devo dizer que perdemos, de facto, um amigo, primeiro, um homem, perdemos também um jornalista com as suas qualidades e as suas fraquezas, mas perdemos um jornalista de quem nós recordaremos todos, porque o Armindo Tomba era alguém que não deixava ninguém indiferente. Mas nesta hora, digamos, como se diz, de dor, o que queremos é endereçar as nossas condolências à família dele, particularmente ao irmão dele, o Maximino Tomba, que continua a ser, portanto, um jornalista exemplar e dedicado, um profissional de longa data da comunicação social, e dizer-lhe que, portanto, estamos solidários e desejar paz à sua alma. O Sindicato dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe e o Conselho Superior de Imprensa também já reagiram à morte do jornalista Armindo Tomba. A mensagem de condolências separadas enviadas à nossa redação, o Sindicato de Jornalistas de São Tomé e Príncipe e o Conselho Superior de Imprensa mostraram-se consternados com o desaparecimento físico do jornalista Armindo Tomba e apresentaram condolências aos familiares e amigos. Olhamos o país e o mundo. Ao final, boa noite. Até amanhã.